Ele preparou para nós. E em teu nome, amado Mestre Jesus, nós te pedimos, Senhor, que o nosso querido e amado irmão Genilson, que está dirigindo esta reunião, possa dar a mesma por iniciada. Paz e luz para todos. E assim, mestre querido, com essa rogativa feita pela nossa irmã, agradecemos mais uma vez por nos permitir estarmos aqui reunidos em teu nome para estudarmos e aprendermos seus evangelhos de luz. Que assim seja. Meu amigo Rinaldo, fica à vontade. Lembrando para o nosso todos já estão conscientes, manter os microfones fechados, né, para facilitar aí. Obrigado. Rinaldo, por favor. Boa noite a todos, boa noite a todas. É com muita alegria que a gente agradece primeiramente a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga por mais um trabalho no Instituto Espírita Semeadores da Fé, uma casa que a gente tem um carinho imenso. A gente, né, me lembro quando meu avô dizia que ele participou da colocação de alguns tijolos aí na construção desse centro, e eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter nascido no lar espírita, esse espírito ainda tão devedor. Deus achou de misericórdia de me dar a oportunidade de nascer no lar espírita. E eu agradeço muito. Quero agradecer à casa, toda a sua diretoria, ao acolhimento, Genilson, Marinalva, a Rivaldo, a Fabíola, a Valber, a Márcia, a José Rafael, a tantos outros que irão chegar, em especial nossa querida amiga irmã Cláudia, né, que está numa outra tarefa lá no R7, né, ali na R7 na Várzea, né, ali também falando sobre o mês do aborto, do mês do suicídio, né, a prevenção contra o suicídio, e a gente agradece a oportunidade de poder trazer algumas considerações acerca da temática de hoje e nós iremos trazer, né, que é sobre pena de morte. A gente vai tecer, trago um abraço a todos que fazem o Bom Samaritano, e nesse exato momento também está fazendo seus estudos online, né? A gente sempre tem um aplicativo particular que já faz mais de 2 anos que a gente estuda. Quando eu posso participar, a gente está lá participando com ele também. Bem, pessoal, a gente vai trazer um pouco, no primeiro momento, né, algumas reflexões do Antigo Testamento. Depois a gente vai trazer alguns pontos históricos, né, da pena de morte. E depois a gente vai trazer algumas considerações que Kardec faz, né, algumas perguntas que Kardec faz no Livro dos Espíritos. E no final a gente vai trazer 2 mensagens de reflexão para todos nós. Nós não iremos nos aprofundar em quantidade de, podemos dizer assim, de pessoas que foram, né, assassinados por conta da questão da pena de morte. Nós vamos iniciar trazendo uma lei divina estabelecida desde do primeiro instante que Deus, né, a espiritualidade, revelou a Moisés. E ele colocou no Decálogo. Está lá em Êxodo, capítulo 20, o item 13. Não matarás. É uma lei divina. É uma lei universal. Nós não temos o direito sequer de matar alguém. E aí a gente se estende a tudo na vida, né? De vez em quando, com a minha esposa fala, mata aquela barata, eu digo, sai tão genuína para não matar ela, porque a gente sabe que é um inseto sujo, né, que traz muitas doenças, e a gente fica meio assim, já trabalhando a nossa consciência, né? A gente vai trazer também Mateus capítulo 5, versículos 21, que ele diz o seguinte: ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, né? Jesus, ele reforça aos judeus que essa lei ela é atual naquele momento e complementa:
quem mata estará sujeito a julgamento. Não só julgamento da lei humana, mas também da lei divina, onde nós iremos reparar os equívocos cometidos, e entre ele, ceifar, tirar a vida de alguém. No livro pequeno ABC do pensamento judaico, no capítulo Pena de Morte, ele diz o seguinte: a lei bíblica e rabínica menciona a pena de morte como a pena máxima. Segundo a lei do Talmud, ou talmúdica, ela pode ser aplicada, ou seja, Talmud são os estudiosos, né, os que desenvolveram, que facilitaram o entendimento para os demais companheiros. Somente se o crime for testemunhado por duas pessoas. O Estado de Israel aboliu a pena de morte, adotando-a para os casos de traição em tempos de guerra e genocídio, né? A gente vê essa questão, e tanto na época de Jesus, né, a gente vai ver aí, levaram aquela jovem mulher, né, e aí vem Amélia Rodrigues dizer, e cadê também o adúltero, né, que adulterou também com ela. E aí ele estabelece, ele interroga Jesus, porque era uma lei, quem fosse apanhado de adultério pudesse ser apedrejado até a morte, isso tanto homem como mulher. E a gente vê que, infelizmente, ainda pela cultura humana, pela cultura do egoísmo, né, da ignorância, ainda passa por todos nós, né? A gente sabe que a pena de morte de Roma levou Jesus, o inocente, a ser crucificado, porque a crucificação era estabelecida para quem cometia alguns furtos, algumas situações que iam de encontro àquela lei, mas não encontrando em Jesus nenhum julgamento severo que levasse a ele a ser penalizado, e aí, diante do que já estava dois seres ao lado ali, dois ladrões, e aí crucificaram Jesus, condenaram Jesus como um ladrão. E aí a gente percebe, né, o quanto essa situação ela se estabeleceu na consciência dos homens ainda perverso, ignorante. E aí a gente vai trazer alguns pontos históricos, né? Como ele diz aqui o seguinte: a pena de morte ou pena capital é um processo legal pela qual uma pessoa é morta pelo Estado como punição por um crime cometido. A decisão judicial que condena alguém à morte é denominada sentença de morte, enquanto que o processo que leva à morte é denominada execução. Crimes que podem resultar na pena de morte são chamados crimes capitais, aquela que não deveria ferir a lei, né? A palavra capital tem origem no termo latino capitais, que significa referente à cabeça, ou seja, como se diz no linguajar, perdeu. Você transgrediu a lei, você perdeu, você colocou a sua cabeça à disposição, né? Em alusão à execução por decapitação, que era também um dos fatores de pena de morte. A gente bem sabe que se usava muito as injeções letais. Outra pena de morte que levou Sócrates à morte, cicuta, tomar o veneno,
morreu aos poucos. A gente teve aí, não sei se foi o ano passado, um brasileiro sendo penalizado por ter entrado na Indonésia e descoberto dentro do avião que ele estava com drogas e lá não pode entrar. Portanto, tem muitas situações que levam, né, muitos apenados à pena de morte, porque os julgamentos são muito severos. E aí a gente encontrou mais informações. A execução de criminosos e oponentes políticos tem sido usada por quase todas as sociedades, tanto para punir crimes como para suprir oposições políticas, né? Era de diversas formas e também no que se diz respeito ao indivíduo que se corrompia no que se diz respeito na política, né? Isso é tão forte, tão sério, que a China é um dos países mais que se pune um político, de tal forma que quando ele é descoberto do equívoco que ele realizou na política e que ele sabe que vai ser penalizado, muitas das vezes ele se suicida, porque ele sabe que ele foi descoberto e que ele vai ser penalizado com a pena de morte, né? O seu julgamento final será esse, a sua pena capital, né? Mas adiante ele vai dizer, na maioria dos países que praticam a pena de morte, é reservada para assassinato, espionagem, traição, ou no ambiente do direito político, ou militar, melhor, né? Perdão, militar. Em alguns países, crimes sexuais como estupro, adultério, incesto e sodômia levam à pena de morte, assim como crimes como apostasia, renúncia formal à religião do Estado nas nações islâmicas. Portanto, esses países são muito rigorosos, né? Por isso que a gente vê muitas pessoas, né, hoje não são muito divulgados. Antigamente, postava-se, eu acho que as TVs nacionais, elas estão usando a ética de não procurar demonstrar esses tipos de situações que acontecem em outros países. Basta, né, o entre aspas que eu vou abrir aqui, as penas de morte que são executadas por cidadãos, por civis, infelizmente, no nosso país. E aí a gente vai mais adiante. Em muitos países que aderiram à pena de morte, o tráfico de animais é um dos fatores, é também crime capital. Na República Popular da China, o tráfico de pessoas e casos de corrupção política graves são punidos pela pena de morte. Em exércitos de todo o mundo, os tribunais marciais têm imposto sentenças de morte para crimes como covardia, deserção, subordinação e motim. Essas questões a gente viu aqui, né, no nosso país, aí em 64, a gente teve aí o Zubim, dos Palmares, a gente teve aqui também o Tiradentes, o famoso Tiradentes, e outros companheiros e irmãos passando por momentos dificílimos, né? A gente viu aí também as guerras santas, né? Os podemos dizer assim, os tempos escuros do catolicismo, com as mortes de muitos judeus, né? De muitos religiosos,
daqueles que eram considerados contra a igreja. Entre elas, a gente vai trazer aqui a nossa querida ou querido espírito, né, a nossa querida irmã, o espírito de Judas que revestiu um corpo feminino, né, a Joana d'Arc, e outros tantos por aí afora. Atualmente, a pena tem um enquadramento legal e sociológico bastante diferente. Nenhum Estado membro da União Europeia aplica a pena de morte. A Convenção Europeia dos Direitos Humanos recomenda a sua proibição. A gente vê aqui o quanto todos são sensíveis a não cometerem, né, nenhum país cometer esse tipo de homicídio, né, de punição. E, por fim, a gente vai ver aqui que a Organização das Nações Unidas, durante uma Assembleia Geral em 2007, também repugnou a legalidade e o uso da pena de morte, advertindo os países a tornarem ilegal seu uso e que esse não seja reintroduzido. A União Europeia concordou com a decisão e, atualmente, nenhum país do bloco adota a pena de morte. Isso é muito gratificante, porque a gente vai ver essas questões da evolução humana com os questionamentos que Kardec faz aos espíritos. Parece muito atual as perguntas e mais ainda as respostas que os espíritos dão a Kardec. A gente agora vai entrar no momento espírita, onde no livro dos Espíritos, Lei de Destruição, o item 7, pena de morte. Na questão 760, o senhor Allan Kardec dá aos Espíritos: a pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana, né? Ou seja, essa situação, essa podemos chamar de aberração, um dia vai sair, desaparecer. E os espíritos respondem com uma pergunta interessante para nossas reflexões. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Se as leis existem, é porque ela tem um objetivo. É claro que a lei deveria ser uma lei, podemos dizer assim, chamava aquele indivíduo, ajudava a sua correção, ele passava pelo processo da lei e depois ele voltaria a se reintegrar na sociedade. Essa é uma lei que seguirá o seu percurso natural quando a humanidade estiver mais esclarecida. E aí a gente vai ver com a colocação mais adiante dos espíritos, da mesma resposta. Quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Ser mais esclarecido aqui significa que nós, espíritas, temos uma missão. E essa missão é de levar a humanidade a se esclarecer e mostrar que, executando um homem, não executa o quê? O veneno. Como se diz, executando o animal, não mata a raiva. Portanto, quando nós espíritas tivermos
as condições suficientes necessárias de fazer mais abordagem, com mais amplitude, e levando a sociedade materialista a compreender o estado que ela se encontra e o estado que ela tem que sair para uma compreensão moral e espiritual, nós iremos perceber que tudo isso irá desaparecer. Como diz o Espírito, quando os homens forem mais esclarecidos, é que depende de cada um de nós ajudar a esclarecer a humanidade. Na questão 779, ou 799, se não me foge a memória, Kardec indaga os espíritos. Como o espiritismo pode contribuir no progresso da humanidade? E os espíritos respondem com duas palavras: destruindo o orgulho e o materialismo. Primeiro, destruindo o materialismo. Precisamos destruir o materialismo. É o que leva o homem a pensar que matar o outro, acabou. E nós, espíritas, sabemos que não é assim. Por isso, quando ele diz aqui, quando os homens forem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida da terra. Os homens não terão mais necessidade de ser julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito longe de vós. Olha só, gente. Uma resposta no século XIX, mas que a gente vê muitas coisas acontecendo nos nossos dias atuais. Kardec vai comentar sobre essa resposta dos espíritos. Comenta Kardec: o progresso social ainda deixa muito a desejar, mas seríamos injustos para com a sociedade moderna se não víssemos um progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados e a natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. O que é que Kardec está dizendo aqui? Que desde o primeiro momento até aquela sua época, seria de sua ignorância ou falta de delicadeza, ou melhor, de um entendimento de que esse processo de pena de morte, ele vem surtindo evolução. De que forma? De que muitos países estão deixando de realizar esse tipo de sentença. Significa que os homens estão mais esclarecidos e procurando encontrar caminhos e meios para ajudar o homem a se corrigir, mas que ainda está longe desse ideal. E Kardec continua: se compararmos as garantias de que a justa se esforça para cercar de hoje acusado, a humanidade que o trata, mesmo quando reconhecimento da culpa ou do culpado, o que se praticava em tempos que não vê muitos longe, não poderemos deixar de reconhecer a via progressiva pela qual a humanidade avança. Ou seja, ao invés de punir com a pena de morte, ele aplica uma outra ação, uma outra penalidade. Na questão 761, Kardec dá aos espíritos: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar a sua própria vida. Não aplica ele esse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? É muito interessante, né? Porque para o homem, ainda ignorante, é mais fácil eliminar aquele outro. Como se fosse uma preservação. Eu vou me proteger daquele que pode ser o meu inimigo. Ele pode me atacar, ele pode me ofender e ele pode me matar. Né? Ele está tendo aí uma lei de preservação. Mas, no entanto, ele utiliza a lei para executá-lo.
E os espíritos respondem da seguinte forma: não há outros meios de se preservar do perigo sem matar. Ou seja, será que não tem outros meios para ajudar aquele homem sem ser a morte? E continua: é necessário, aliás, abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Eu sempre digo, e quando a gente estuda a doutrina dos espíritos, o espiritismo nos ensina que somos espíritos reencarnacionistas. E mais do que isso, nós não nos conhecemos. Só que identificamos em nós algumas deficiências que para nós se torna difícil em corrigi-la. Não que essa deficiência ela prejudica a outrem, mas prejudica a mim, a minha condição evolutiva. E para nós que já temos um pouco dessa consciência, é trabalhoso vencê-la. Nós que já temos essa consciência da imortalidade da alma. Nós que estamos chegando agora à doutrina dos espíritos. Nós que estamos agora assimilando e compreendendo as leis morais. Aí eu indago a vocês. Quanto mais aqueles que não conhecem o que nós conhecemos. Portanto, cabe a nós, como diz Erastos, os trabalhadores da última hora, no capítulo 20, cabe a nós, espírita, levantar a bandeira do Consolador prometido e, mais do que nunca, tentar ajudar com as nossas condutas, com os nossos comportamentos, com os nossos pensamentos, outros que estão ao nosso lado. Porque é bem de verdade que é mais fácil a gente julgar alguém que tirou a vida de um semelhante, de uma criança, um estrupador, enfim. Nós temos o hábito de julgar aquela persona, mas esquecendo que por trás daquela persona houve várias personas construindo e que foi construída ao longo das suas reencarnações. E que pela misericórdia divina, através do seu arrependimento sincero, ele reencarnou para continuar o processo evolutivo, como todos nós. Portanto, nós, como dizemos, segundo o último censo de 2010, 94% de cristãos no Brasil, precisamos, porque a lei está aí para fazer a sua execução de penalidade, trazendo aquele homem e colocando ele lá na penitenciária, lá na prisão. É claro que ainda as instituições, e quem faz as instituições do nosso país? Homens. Se esses homens não forem os homens moralmente educados, como eles irão reformar as instituições do nosso país? Para isso, requer homens moralizados, que ajudem, e graças a Deus, a gente vê poucos homens aqui e ali procurando, de alguma forma, ao invés de levar aquele indivíduo para a ociosidade na penitenciária, ou a execução de uma penalidade, estão procurando, de alguma forma, ajudá-lo. Como o Estado poderia ajudá-lo, dando a ele emprego? Varrer ruas, pintar as casas dos próprios governos por aí, os prédios. Quer dizer, é preciso que homens mais instruídos, moralmente falando, possam ajudar as instituições a reformular a forma de educar esses homens.
e não deixar com que os seus próprios vícios dominem de lá para fora. E aí a gente colocou aqui Marcos 2,17. Jesus disse, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim os pecadores. O Eclesiastes diz o seguinte, o Eclesiastes vai dizer o seguinte, não queremos a morte do pecador, queremos a morte do pecado. Mas de que forma, Rinaldo, isso aí você traz? Aquela colocação que Kardec dá para todos nós, recomenda a todos nós. No capítulo 17, no item 4, no item, capítulo 17, sede perfeito, no item 4, os bons espíritas, e ele vai trazer lá já nos antepenúltimos lições ali, parágrafo, ele vai dizer, se conhece o verdadeiro espírita, se conhece o verdadeiro cristão pelo esforço que ele faz para dominar suas más inclinações. Portanto, quem somos nós para julgar o outro? O que eu sempre tenho pedido aos irmãos, que ao julgar, oremos a ele. Porque não é fácil revestir um corpo físico com as nossas deficiências que nós trazemos de outrora e vencê-la aqui. Porque se nós que somos espíritas nos encontramos com as dificuldades morais de executar, imagine quem não é. Kardec, mais adiante, na questão 762, vai perguntar o seguinte, se a pena de morte pode ser banida das sociedades civilizadas, não foi uma necessidade em tempos menos adiantados? Responde os espíritos. Necessidade não é o termo. Ninguém necessita e ninguém precisa ser morto. Precisa ser educado, ajustado. A gente tem um livro no Kidon, que é Educação Espírita, que é um do grupo Marcos. Ele traz nesse livro, no capítulo 14, povos, né, que existiu há muitos anos lá atrás, Adaman, que eram semi-nômades, que mudavam de lugar na medida que houvesse a mudança de tempo. E olha que coisa interessante, olha como é que eles recuperam um assassino. A partir de agora, ele vai dizer, vamos aprofundar. Observe como o Adaman lidavam com o assassino. Um processo que envolve cura emocional e espiritual e social. O assassino é levado, isolado da comunidade. Vai viver na floresta. Porém, o isolamento não quer dizer abandono ou vingança social. É um processo educativo. Distante da comunidade, o autor do crime não pode se alimentar com as próprias mãos, nem carregar arco e flechas. Está na selva, sem arma e sem grupo. É a forma de sentir a própria fragilidade e o quanto depende das pessoas que magoou. Pois um crime é um ato de ofensa a todos. Olha lá. Eles levam aquele indivíduo a pensar na atitude que ele cometeu. Ele fica praticamente isolado diante de uma fragilidade social, psicológica e emocional. Coisa diferente que a gente faz. Quando o indivíduo ele comete um homicídio, e se aquele indivíduo sai correndo ali, outros tantos conseguem buscá-lo, pega, derruba, bate
Se a polícia não chegar, ele é quase semi-morto, ou morto naquelas circunstâncias. Olha como nós ainda somos animais selvagens. Olha só. E eles continuam. Na selva, pode chamar a esposa ou um amigo. Será alimentado por uma pessoa que o ama, pois suas mãos estão contaminadas com o crime. Além disso, tem o lábio superior pintado de vermelho e usará um cinto e um colar de lasca de madeira para representar seu estado emocional e seu processo de recuperação. E aqui vem algo mais interessante. Ele será, olha só, gente, que cultura. Olha que coisa interessante, olha. Ele será observado pelo Espírito que foi sua vítima e caso não mostre real arrependimento, seguindo essas regras, será atacado pelo espírito da pessoa que matou. Ah, que coisa interessante. Portanto, imaginar que assassinando alguém pela pena de morte ou por qualquer outra natureza irá eliminar o indivíduo. Fisicamente, sim, mas espiritualmente, não. E aí esse espírito vai alimentar mais e mais o ódio que está sobre aquele que foi o algoz. E continuando, ele diz mais. A duração desse período de reeducação irá variar em cada caso. Depois, o assassino é recebido na aldeia e participa de um ritual de reconciliação com o espírito assassinato e com todos da tribo. Suas mãos são limpas, com tinta vermelha e argila branca. A partir desse momento, ele pode voltar a comer com as mãos e carregar o arco e a flecha. Ainda por 1 ano, deve permanecer com o colar e com o cinto de lascas de madeira. Isso não é surpreendente? Isso é a forma que nós deveríamos utilizar para educar o irmão, não puni-lo, isolá-lo. Rafael Lavarini, ele que trouxe a PAC aqui para Pernambuco, e está tentando, né, fazer com que se implante aqui um desses projetos. Ele vai dizer que 70 a 75% dos criminosos, eles pensam seriamente em se suicidar. Olha que coisa séria, gente. Que coisa séria. 75%. Por quê? Porque em alguma circunstância qualquer, impensada, né, onde a cólera sobressaiu, foi mais forte do que a razão, e aí ceifou a vida de alguém. Tirou a vida de alguém. E quando podemos dizer, né, a gente utilizava muito essa força de expressão da linguagem, né, de todos nós. Quando a ficha caiu, porque ele percebeu o equívoco que cometeu. Portanto, se faz necessário que a gente pense antes de julgar o outro, antes de condenar o outro, né? Já não basta a ele o que ele assumiu perante a sua própria consciência, que é ceifar a vida de alguém. Ceifar a vida de alguém. E aí os Espíritos respondem. O homem sempre julga uma coisa necessária quando não encontra nada melhor. Por quê? Pelas suas deficiências morais. Mas à medida que se esclarece,
vai compreendendo melhor o que é justo ou injusto e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Ou seja, é quando a justiça divina faz presente na sua consciência. E aí ele vai perceber de que olha só, como Deus é tão bom, como a lei divina é tão maravilhosa com todos nós. Vamos analisar rapidamente quem era aquele espírito judeu, aquele espírito severo, aquele espírito que observava ao pé da letra a lei judaica, a lei de Moisés, e que, em nome dessa lei, mandou perseguir, matar e foi atrás dos cristãos. Estamos falando de quem aqui? De Saulo. Saulo. Olha lá, gente, Deus não nos vê com o corpo físico. Melhor, Jesus. Ele nos vê em espírito e verdade. Esse fato do encontro de Saulo com Jesus é tão verídico e tão de fato e de verdade que o que aconteceu dali diante vai reafirmar, segundo Emmanuel no livro Paulo Estevão, antes do desenlace completo de Estevão, quando ele ainda teve a força e a coragem de dizer à sua irmã Abigail. No nosso linguajar foi o seguinte: mana, não te preocupas. Na mesma intensidade que ele defende Moisés e a sua lei, quando ele se encontrar com Cristo, ele irá também defender da mesma força e vontade. Foi uma profecia, ou não foi? Ele estava vendo o Espírito, gente. Será que nós já paramos para analisarmos quem fomos nós em outras reencarnações? Cabe o nosso pensar. Eu vou pular aqui um processo, porque o tempo é nosso inimigo aqui, a gente está acompanhando aqui. Vamos lá, vamos seguir aqui. Se deu, a gente está chegando lá. 763. A restrição dos casos que se aplica à pena de morte é um índice do progresso da civilização. Olha lá, restrição. O que é restrição? Cada criatura está tentando eliminar. Cada país, cada povo estão evoluindo. E aí os espíritos respondem, sem dúvida. Tu podes duvidar disso, que isso é um progresso? Não se revolta o teu espírito lendo os relatos de morticínios humanos que antigamente se faziam em nome da justiça e frequentemente em honra da divindade? Das torturas a que submetia a condenação e mesmo o acusado para lhe arrancar a peso do sofrimento, a confissão de um crime que ele muitas vezes não havia cometido? Quando eu estava lendo aqui, pensei agora, sabe quem? Joana de Cusa. Eles fizeram de tudo para que ela pudesse negar Jesus, o amor de Jesus. No entanto, ela acreditou no Espírito imortal. E acreditando no Espírito imortal, ela não negou Jesus. E com isso ela foi o quê? Morta, queimada. Quer ver outro que foi de encontro ao pensamento da Igreja Católica, que foi sua última encarnação, antes dele voltar como Hipólito Leão Denis Rivail, os populares Allan Kardec? John Hus. John Hus, ele foi de encontro ao pensamento e os costumes dogmáticos da Igreja. Tanto é que ele foi o quê? Queimado. Queimado. E ele continua, pois bem, se tivesse vivido naqueles tempos, acharia tudo natural.
e talvez como juiz tivesse feito outro tanto. É assim que o que parece justo numa época parece bárbaro em outra. Olha lá. Talvez nós julgamos muitos a condenação da pena de morte, e que hoje para nós ofende a todos nós, porque ninguém tem o direito de ceifar a vida de ninguém. Todos nós temos o direito ao quê? À vida. E a vida é bela. Somente as leis divinas são eternas. As leis humanas modificam-se com o progresso, mas não só com o progresso das leis, mas primeiro com o progresso de quem? Dos espíritos evoluídos que vêm modificar essas leis. Que só o espírito evoluído modifica as leis, que não cabe mais àquela época. E se modificarão ainda até que sejam colocadas em harmonia com as leis divinas. Isso é que é maravilhoso. Que pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? Na 765. Isso equivale a tomar o lugar de Deus na prática da justiça. E severamente nós crucificamos qualquer pessoa com qualquer ato equivocado. Nós somos juízes daquele indivíduo. Em nome de Deus, ele vai ser castigado. Em nome de Deus, ele vai ser preso. Em nome de Deus, aí a gente começa a falar em nome de Deus. Como se Deus fosse Rinaldo, como se Deus fosse Genilson, como se Deus fosse Marinalva, humano, fosse fazer a nossa vontade. Cada qual segundo as suas obras afirmar a quem? Jesus. 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 Uma certa vez, um jovem ceifa a vida de outro jovem. Esse jovem, ele foi pego e foi preso. E aí, a mãe daquela vítima pediu para visitar aquele jovem. Todas as vezes na visita, aquela mãe estava lá. E uma certa vez o carcereiro perguntou àquela mãe: por que a senhora todas as vezes vem visitar esse jovem que assassinou seu filho? Ela vai dizer: eu venho dar a ele o que talvez ele não recebeu, atenção e amor, para que quando ele sair daqui, ele não venha cometer o mesmo desatino que cometeu com meu filho. Só o amor é que fará recuperar, ou melhor, só o amor é o antídoto do ódio. E quando nós não tivermos esse antídoto chamado amor desenvolvido em nós, nós estaremos sempre julgando o outro. Sempre julgando o outro. E por fim, uma leitura rapidamente aqui, do livro Pão Nosso, capítulo 27, o perdão justo, Espírito Meimei, por meio de Francisco Cândido Xavier. Pai Nosso, cruel para o filho irrefletido, o prisioneiro lembrou os ensinamentos de Jesus, ajoelhou-se aos pés do visitante ilustre e suplicou-lhe desculpas para o moço em lágrimas, afirmando que o jovem não tivera a mínima intenção de magoá-lo. O juiz notou a profunda sinceridade da rogativa,
e em silêncio passou a reparar que o condenado era um portador de nobre coração e de inexplicável bondade. De imediato, promoveu medidas para a revisão do processo que lhes dizia respeito. E em pouco tempo, a pena de morte era comutada para somente alguns meses de prisão. Perdoando ao rapaz que o ferira, o prisioneiro encontrou o perdão, justo para as suas faltas, conseguindo, desse modo, recomeçar a vida em bases mais sólidas de paz, confiança, trabalho e alegria. Só o amor é que fará com que as instituições humanas possam reaver muitos equívocos da qual nós vemos por aí. Meus amigos, meus irmãos e minhas irmãs queridas, eu só tenho a agradecer a esta oportunidade de poder trazer uma temática tão importante para todos nós nos dias atuais. Desejo a todos muita luz, muita paz, e que nós possamos, em conjunto, e em todos os momentos, em todas as épocas em que nós estivermos, orarmos uns pelos outros, para que a gente possa alcançar, através das orações, modificar o coração do homem. Muita luz, muita paz, muito obrigado, Genilson, a todos os corações generosos aí. Meu amigo Reinaldo, nós é que agradecemos. Que bom, rapaz. Palestra maravilhosa, onde você passeou aí pelo Velho Testamento, alguns momentos históricos, livro dos Espíritos, e por aí foi, nos fazendo para a gente procurarmos, né, estudarmos, lermos esses assuntos, para que possamos, né, criar uma maneira de nos esclarecer sobre esse tema, né, tão difuso entre muitos, né? Muitas situações, muitas compreensões diferentes, né, do que o Cristo nos trouxe nesse relato que você fez agora, o último, né? Só o amor constrói. Mas nós agradecemos, Reinaldo, mais uma vez, né? Foi uma alegria muito grande tê-lo conosco. E para nós encerrarmos a nossa reunião, vamos pedir à nossa irmã Fabíola para fazer a nossa prece de encerramento. Reinaldo, muito obrigado, meu amigo. Volte sempre, viu? Ótima palestra, ótima palestra. Então, vamos orar. Amado Mestre Jesus, te agradecemos por essa palestra de hoje, para que possamos refletir sobre o assunto e internalizar todo esse conhecimento. Pedimos ao Senhor Jesus que todos tenhamos uma noite tranquila, de muita paz e trabalho, e agradecemos a presença de todos e ao irmão, e damos a palavra para o irmão que está dirigindo esse trabalho de hoje, para que Deus mesmo por encerrado. E assim, mestre querido, com essa rogativa feita pela nossa irmã, te agradecemos mais uma vez. E te rogamos, mestre querido, aonde estivermos e com quem estivermos, nos concede a sua libertadora e consoladora paz. Que assim seja. E boa noite a todos. E obrigado a todos. Reinaldo, mais uma vez. Obrigado, querido. Obrigado aí, meu amigo. Obrigada. Boa noite. Amo vocês, amo vocês. Obrigado, Cida.